pega a sua Bíblia, abra no livro de 2 Reis, capítulo 9. Eu vou tentar falar alguma coisa de família para você, irmão. Eu acho que vai dar certo. Não do jeito que você sempre ouve, talvez, mas do jeito que o Senhor quer para essa noite. Amém? Quantos vão me ajudar? Aleluias. Aleluias. Segundo livro dos Reis, capítulo 9. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo esse vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. E lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faz-o levantar-se do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior, tomando o vaso de azeite, derrama-o sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungir-te sobre rei de Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, diga comigo, jovem profeta, a Ramote Gileade. Amém? Glória a Deus. Pastor, o que isso tem a ver? Nós estamos falando de um jovem. Quando nós falamos de um jovem, nós falamos de alguém que veio a esta terra, que foi gerado por uma mãe. Nós falamos de uma mãe e de um pai, nós falamos de uma família. E eu queria falar com você hoje sobre essa geração que o Senhor está levantando. E essa geração que tem sido tão bombardeada nos nossos dias. Quando eu falo de um jovem profeta, ou um dos filhos dos profetas, eu vou falar de uma geração que precisa estar conectada àquilo que o Senhor está fazendo. Um jovem que precisa entrar naquilo que o Senhor está fazendo. Mas para isso, querido, esse jovem um dia ele nasceu de uma mãe. Um dia o seu pai o adestrou talvez para isso, com a sua paternidade sobre ele. E aí nós vamos chegar à conclusão que, ao lermos e ao falarmos de um jovem, nós estamos falando que uma família está em jogo, amém? Eu queria que você conectasse a sua mente a isso. Uma família está em jogo aqui. Porque um jovem está sendo preparado na escola de profetas. E esse jovem ele vai sair para ungir um rei. E naquela época, só quem levantava os reis eram os profetas. E quando nós falamos de profetas, nós falamos de homens como Samuel. Nós falamos de grandes profetas que ministraram na escola de profetas, que era Elias. Mas de repente, dentro do contexto, nós vamos ver que um jovem se levanta. Qual era o nome desse jovem? Quem sabe? Não foi Eliseu, a Bíblia não diz o nome dele. Elias ungiu a Eliseu. E Eliseu, que era para ter ungido Jeú, não ungiu. E pegou um dos filhos dos profetas e disse: vai e unge a Jeú. Eu quero começar, posso? Aleluia. Quantos estão comigo? Então eu estou falando de um jovem que foi inserido dentro da escola de profetas, aonde a escola de profetas não era um lugar para ensinar a profetizar. A escola de profetas era um lugar aonde grandes homens, mentores da época, como Samuel, como Elias, que ministravam na escola de profetas, pela sua influência, pela sua intensidade, pelo aquilo que eles geravam, jovens se chegavam na escola de profetas, e esses jovens eles iam sendo gerados em Deus, pela influência de um exemplo, pela influência de um caráter, pela influência de uma vida com Deus. Então vai chamar um dos filhos dos profetas e diz a ele: vai e unge a Jeú. Guardou aí? Posso começar? Amém? Querido, quando nós falamos de um jovem,
Eu falei aqui, obviamente, todos aqui foram nascidos de mulher. Todos nós nascemos 2 vezes. Todos nós. Nós nascemos de mulher e depois nascemos do Espírito. Jesus também aconteceu a mesma coisa, mas foi ao contrário. Ele primeiro nasce de Deus, depois nasce de mulher. Nós nascemos de mulher, depois nascemos de Deus. Então nós estamos agora colocando em questão uma família. Que família é essa, pastor? Você, por exemplo, eu. Estávamos dentro de um contexto onde havia um pai e uma mãe, e nós estávamos vindo a este mundo. Amém? Quando a Bíblia nos reporta Efésios, ela vai dizer que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha o que? Nos escolhido. E não dá para entender como Deus vai escolher alguém que nem nasceu ainda. Não dá para entender que Deus vai mirar uma pessoa que nem veio à existência ainda. Talvez a nossa mente humana, a ótica, a nossa razão não consegue alcançar a dimensão pela qual Deus se move. Por isso, quando nós falamos que Deus está elegendo antes da fundação do mundo, Deus está falando, antes que houvesse o mundo, eu já havia lhe escolhido. Eu estava lhe vendo como uma criatura informe. E aí as coisas já começam a caminhar. Porque antes de o mundo ser gerado, antes de tudo vir a existir, Deus já estava estabelecendo algo. O ventre profético de Deus já havia gerado eu e você. O mundo não havia existido ainda, nada tinha se feito, mas no ventre profético de Deus, o seu propósito eterno, Ele já estava falando: Bruno, você já está dentro de mim, eu já estou grávido de uma geração. Mas pois bem, a terra foi dada aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Para ser filho de homem tem que nascer de mulher. Eu estou agora no ventre profético de Deus, mas eu preciso ser inserido na terra. Por isso Jesus nasceu de mulher, porque para cumprir legalmente o seu ministério, Ele precisava nascer de mulher. Assim como eu e você. Porque a terra os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu, Ele entregou aos filhos dos homens. Para mim morar, pisar e viver legalmente na terra, eu preciso nascer de mulher. Então eu estou no ventre profético de Deus. Bruno, antes que tudo viesse a existir, eu já tinha te escolhido. Você já existe para mim, Bruno. Mas agora eu criei os céus, mas criei também uma terra, e vou lhe colocar naquela terra. Mas eu vou ter que fazer com que você nasça de mulher, porque o céu é meu, mas a terra eu dei aos filhos dos homens. Então agora eu vou ter que realmente ser introduzido no ventre de uma mulher, que foi a minha mãe. Pense em você. E agora nós vamos como uma criatura informe, a Bíblia diz. Os filhinhos de Jacó, uma criatura informe no ventre da mãe. Nós estávamos lá sendo formados. Vai começar uma gestação. E ali o Senhor já tinha algo planejado para nós. Já estava o quê? Fazendo com que o ventre profético já começasse a existir sobre a terra. Aleluia. Está comigo? Então agora, irmãos, vai chegar um dia em que essa mulher, a sua mãe, ela vai ter que dar a luz a você. E você vai ter que agora fazer parte de uma família. Vai haver o pai, vai haver a mãe, e talvez vai haver alguns irmãos. E aí nós vamos falar de uma família. Mas antes disso, irmãos, a Bíblia vai dizer que houve a matança dos primogênitos. Que matança foi essa dos primogênitos? Jesus passou por isso. Moisés também, quando foi nascer, passou por isso. Por quê? Porque não se podia nascer nenhum varão. Porque o rei, na verdade, naquela época, estava matando todos aqueles que eram varão, que eram homens. Então Moisés, por exemplo, vai passar por uma situação onde as parteiras daquela época vão começar a matar todos aqueles que eram homens, que nasciam como homens. Mas quando Moisés vai nascer, duas parteiras que estão ali fazendo aquele parto, vai fazer com que Moisés não seja morto. Por quê? Porque as parteiras, elas representam uma geração que te ajuda a nascer. Uma geração que vai fazer com que você venha a essa terra e você consiga nascer verdadeiramente. Porque tramita no Congresso Nacional
tantas leis que vêm contra as crianças, tantas leis tentando aprovar o aborto. Por quê? Porque numa geração de libertadores, que Deus vai colocar no meio de uma família, para o pai e uma mãe criar e dar destino a eles, Satanás vai tentar vir com tudo para destruir uma geração dos libertadores. Moisés era um grande libertador. Sifrá e Puá, as duas parteiras, representam uma geração que está dizendo: essa mulher vai dar à luz, e ele é um varão, é um menino. O que nós temos que fazer? Matá-lo. Mas o ventre profético de Deus já tinha gerado Moisés. Ninguém pode ir contra aquilo que Deus já abençoou. O ventre profético de Deus já tinha liberado Moisés, dizendo: eu vou colocar no ventre. E aí quando ele vai nascer, aquela parteira está dizendo: meu Deus, é um varão. Sifrá e Puá, uma olha para a cara da outra, conjecturando nas letrinhas, dizendo: meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? Deixe ele viver. Porque no ventre profético de Deus já vinha uma ordem para a terra dizendo: um libertador está nascendo. Mas essas parteiras vão fazer com que essa criança venha nascer. Irmãos, eu não sei se você acompanha algumas coisas da política no Brasil hoje, mas nunca se teve uma violência política tão grande contra as nossas crianças. Nunca. Para você ter noção, o Supremo Tribunal está aprovando que até o 3º mês pode-se ter o aborto. E logo após isso não. Mas para nós, para a ciência, quando se juntam os dois e começa a concepção, aquilo já é uma criança. Então no 1º mês, 2º mês também é um aborto. Mas por quê? Porque nós sabemos que há uma geração, famílias do reino sendo levantada. Há uma geração que está entendendo alguma coisa. E essa geração está começando a colocar filhos nesta terra para serem os libertadores. A próxima geração, uma geração de amanhã, Satanás está se levantando dizendo: não, esses libertadores não vão nascer. Está uma guerra em Brasília para se provar o aborto. Vamos aprovar, vamos aprovar. Está uma guerra. E a gente acha que é apenas uma guerrinha política. Não, é uma guerra espiritual. Aleluia. Então Sifrá e Puá vai dizer: não, ele vai nascer. Ele vai vir ali, vai ajudar aquele parto e vai fazer com que Moisés venha nascer. Sabe o que significa para nós? Sifrá e Puá aponta para duas mulheres, ou melhor, duas pessoas que estão dentro de uma configuração que vai fazer com que você consiga nascer, você consiga vir a essa terra, que nada venha parar o projeto que Deus já começou no seu ventre profético. E essa geração precisa, sabe quando a pessoa corre para você? Sabe quando grávidas chegam para você? Sabe quando alguma coisa no percurso, uma jovem chega para você e fala: eu vou abortar. Ei, não vai abortar, porque eu sou Sifrá, eu sou Puá. Vai nascer. Está no ventre, vai nascer. Aleluia. Então agora Moisés nasce, é a configuração. Então primeiro fomos gerados antes da fundação do mundo. Depois, ainda informe no ventre da nossa mãe, diz a Bíblia, ele estava nos vendo. Isso significa que começou uma gestação, ele está nos vendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estou falando de família. Talvez não do jeitinho que você entenda ou sempre ouviu, mas eu estou falando de algo de família. E eu quero dizer o seguinte: nós atendemos muitos dependentes químicos, viciados, pessoas sem rumo, sem direção e sem destino. Se você tem alguma pessoa na sua casa que não presta, que não vale nada, que está desfiada, etc e tal, jovem, joga para nós, manda para nós. Por quê? Porque nós entendemos uma coisa: no ventre
ainda informe, o Senhor já havia projetado a gente no ventre da nossa mãe. Porém, pai e mãe, vai nascer? Não, acho que era melhor abortar. Não, não aborta, não vamos fazer isso, ok. Não vamos fazer isso, então deixa nascer. Mas eu talvez não quero. Não, mas eu também não quero. Aí começa. A rejeição no ventre começa. A rejeição no ventre começa. Não existe nenhuma raiz pior do que a rejeição. Nenhuma. É a raiz da rejeição. Você tem milhões de frutos malignos que dá em uma pessoa quando ela sofre uma rejeição. Então, quando os profetas, essa geração está se levantando, Satanás vai dizer: aborta, está no ventre. Satanás vai dizer: para esse percurso, para, não deixe nascer. E aí, como família, nós começamos a ver N coisas acontecer, como a rejeição, como o aborto. E aí nós começamos a entender o porquê que amanhã muitas pessoas nos procuram e dizem: mas meu filho está na droga. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, estamos falando de família. Não existe nenhuma criança que foi gerada no ventre profético de Deus, que foi colocada dentro de uma mulher, que Deus está projetando, que Deus está olhando, que Deus já abençoou, que amanhã venha dar errado. Pastor, mas então essa geração de viciados, sem destino, sem rumo, isso mesmo, para você ver que estamos falando de família. A origem está dentro do lar, a origem está dentro de casa, a origem está na paternidade, a origem de todos os males sai de dentro de casa. Ou Deus tem alguma coisa errada nele? Porque enquanto é ventre profético, está perfeito. Quando é colocado dentro da mulher e vai nascer, já no ventre começa uma rejeição, um desejo de aborto. E aí nasce, e aí não é aquilo que esperávamos, e etc e tal, e vai indo. E talvez o pai abandona, ou a mãe abandona, e começa todo aquele negócio, aquela desconfiguração. Entenda que tudo provém de dentro do lar. Não tem filho de Deus projetado para dar errado. Não existe. Pastor, então a gente está perdido. Estamos perdidos. Por quê? Porque não existe nenhum filho de Deus que veio no ventre de uma mulher projetado para dar errado. Onde está o erro? Em mim, em você, em nós. O erro está naqueles em que o Senhor está colocando a mão, colocou para cuidar. Os filhos são herança do Senhor. Se são herança, o Senhor está te dando, te emprestando, para que você cuide. E como nós estamos cuidando dessa geração que está vindo? Falamos de uma próxima geração, mas essa geração já é essa geração, é a geração atual. Os nossos filhos não são apenas a próxima geração, mas já é uma geração atual. E aí nós começamos a observar aqui, já desde o ventre, irmãos. Porque enquanto está no ventre profético de Deus, antes da fundação do mundo, tudo está muito bem. Mas quando vem para o ventre e é colocado no mundo, a mãe começa a se desesperar, o pai agora começa a se desesperar. Não, não se desespere. Você está aqui para ser curado. Você está aqui para ser tratado, para que o centro da família, da onde emana todas as coisas, seja tratado e curado de um câncer que está sobre as famílias brasileiras. Pastor, você é um pai perfeito? Não. Mas eu pago o preço de ser fiel a Deus. Pergunta a minha filha à noite que eu não fui lá dar um beijo nela, deitar com ela, fazer cosquinha nela. Estou cansado, é meia-noite, é 1h. Eu abro a porta, olho para ela, ela não está dormindo, eu vou lá até ela. Pastor, é isso que se faz? Não sei se é isso que se faz, mas eu faço. Alguma coisa eu estou fazendo. Eu beijo ela. Ela vai fazer 14 anos, mas para mim tem 7, tem 6. Pergunta a ela se eu estou mentindo. O dia que eu não fui entrar no quarto dar um beijo nela, está debaixo dos nossos olhos. Sabe por quê, querido? Porque o Senhor nos emprestou.
meu ministério der bem, se tudo der bem, se as minhas pregações serem boas, se tudo acontecer, se eu for famoso, se eu for para as nações, tudo. Mas a minha filha amanhã não der certo, irmãos, eu fali na minha missão. Por isso muitas vezes eu freio tudo, a minha casa freia tudo. Por quê? Porque foi para o ventre da mãe, veio a nascer, o Senhor nos deu, é nossa. E agora Deus está dizendo assim: ei, enquanto estava no meu ventre eu estava cuidando muito bem, agora está no seu, a responsabilidade é sua. E aí nós entramos dentro de uma realidade dentro de casa que às vezes não é tão fácil. O pai tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A mãe cuida às vezes do serviço de casa, ou trabalha fora também. E às vezes tem alguma condição financeira que não está muito boa, e etc. E tudo isso, irmãos, toda casa passa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A falta de dinheiro, às vezes a falta de comunicação entre os cônjuges, tudo, nada, pode abalar os seus filhos. Pode mexer com uma geração que está vindo. Porque, pastor, você só está falando de filho? Não estou falando só de filho. Eu estou falando que há um câncer nas famílias do Brasil. E nós precisamos tratar e sarar esse câncer, para que daqui para frente novas pessoas e famílias sejam curadas. Então, pela configuração agora, essa criança já nasceu. E existe 2 parteiras que estão fazendo nascer, e ajudou a nascer e veio ao mundo, amém. E agora vai ser entregue aos seus pais, a parteira ajudou a dar luz, e vai ser entregue aos seus pais. E aí uma criança, pela lei dos judeus, ela vai chegar na idade de quantos anos? Nenhum ano, 8 dias. O que nós estudamos aqui na escola? Circuncisão. Por que 8, pastor? Porque o número 8 para Deus, os hebreus vão dizer que o número 7 é o número da perfeição, e o número 8 é o número de renovação, é o número de continuidade. Então até o 7º dia, aquela criança ela estava sendo olhada pelos pais, mas quando vai virar o dia, chegar no 8º dia, Deus está dizendo: eu estou começando já na vida dessa criança aquilo que eu projetei desde o meu ventre profético. Por isso Deus fez tudo no 6º, e no 7º Ele descansou. 7 foi tudo perfeito na criação, e não houve 8. Mas a circuncisão era no 8º dia, porque tudo que é perfeito termina no 7, mas no 8 é uma independência que Deus já está liberando sobre aquela criança. E aquela criança vai ser circuncidada. E você viu muito bem aqui que a faca de pederneira, que era uma pedra, simboliza Cristo. Aonde essa criança era circuncidada? Na sua intimidade. Todos aqueles que não são circuncidados na intimidade é a falsa circuncisão. Eles não conseguem ser levados a Deus, conectados numa vida com Deus. Por isso Paulo diz: fugir da falsa circuncisão. E a falsa circuncisão é aquela que não é gerada na intimidade, é aquela que não é feita na intimidade. Então aquela criança, ela está com 8 dias de nascido, e na sua intimidade agora ela está sendo marcada. Vai ser dado o nome, a identidade dela vai ser colocado sobre ela. Muito bem. Então agora nós continuamos a faixa etária dessa criança. Nós que viemos a este mundo, quando nós chegarmos mais ou menos a uma idade, quando nós temos 7 a 8 anos, a nossa personalidade, o nosso caráter está completamente formado. Nós estamos agora tendo mais ou menos uma visão de mundo, uma visão de pai e mãe, uma visão das coisas. Mas quando chega com 12 anos, a Bíblia vai relatar que havia um menino chamado Jesus. E enquanto nós olhamos, e 12 parece muito pouco para nós, 12 anos, esse menino Jesus estava onde? Na sinagoga, ensinando os doutores da lei. E aí a Bíblia vai nos relatar que enquanto ele ministrava, os doutores da lei, os seus pais tinham ido para a festa de Páscoa e voltaram para buscar o menino havia se perdido. Mas com 12 anos, quando os pais perguntam ao menino: aonde você estava?
Nós voltamos para te buscar porque estava perdido. O que ele disse? Me convém cuidar das coisas de meu pai. E aí nós começamos a entender que com 12 anos começou a girar alguma coisa na vida de um adolescente. Vai entendendo. Você lembra-se daquela mulher do fluxo de sangue? E você lembra daquela menina que tinha 12 anos? Sabe por que Jesus chegou dentro da quarto daquela menina com 12 anos? Porque com 12 anos em Israel a menina passava pelo bar mitzvah. O menino com 13 e a menina com 12. Sabe o que significa isso? O Senhor estava chegando dentro do quarto daquela menina. E quarto fala de intimidade. Assim como a criança era circuncidada ao 8º dia na sua intimidade, Jesus estava chegando dentro do quarto daquela menina com 8 anos, com 12 anos. E ali o quarto apontava para o lugar de intimidade. E Jesus vai chegar ali, aquela menina estava dormindo. Para alguns dormindo e para outros estava morta. Quando Jesus fala, ela não está dormindo, ela está, na verdade, ali sonolenta, adormecida para um propósito. E Jesus vai chegar para despertá-la. Por quê? Porque todos que faziam bar mitzvah, na verdade, era o pai que fazia. Mas a ausência de Jairo, de pai, fez com que Jesus fosse introduzido ali para despertar aquela menina aos 12 anos. Por quê? Porque o bar mitzvah era uma cerimônia que a gente liberava, gerava uma independência com 12 anos na menina. Ela tinha dentro de casa alimento, ela tinha cuidado, ela tinha tudo. Mas de algumas coisas o pai e a mãe já começavam a expor ela aos 12 anos para uma vida adulta. Então Jesus está chegando dentro daquela menina com 12 anos, assim como Jesus estava lá dentro da sinagoga ensinando os doutores da lei. Agora, essa menina também com 12 anos, ela vai estar dentro do seu quarto. E Yeshua, Jesus, vai chegar para despertar ela de um sono espiritual, porque todo mundo estava chorando e dizendo que ela estava morta. Jesus entrou e falou: ela não está morta, mas ela dorme. Sabe o que significa isso? Uma geração nova que está num lugar de intimidade, dentro de um quarto fechado, que ninguém abusou, que ninguém tocou. Ela está ali reservada. E agora Jesus, o sumo sacerdote, vai chegar para fazer o bar mitzvah e dizendo: ei menina, levanta da tua cama, porque as nações te esperam. Sabe o que é isso? Meu filho só tem 12 anos, ele está na idade então. Talvez o pastor ministrou aqui, eu estou falando aqui, a gente fala: então vamos botar toda a carga em cima dos filhos. Não é isso. Não é isso. Você precisa botar toda a carga assim, espiritual, sua sobre ele. Porque nós entendemos que tem muitas coisas que com 12 anos nossos filhos não vão captar ainda. É óbvio. A gente não está mandando que você coloque sobre o seu filho de 12 anos uma carga de 20, de 25. A questão é que a sua influência, a sua carga espiritual precisa estar em cima dos seus filhos. E com 12 anos, Jesus estava ministrando aos doutores da lei. Essa menina estava sendo um apontamento para uma igreja que ia se levantar nova. Aleluia. Então a gente começa a ver uma configuração desde o nosso nascimento, onde Satanás lutou para que nós não viéssemos a este mundo, aonde tudo aconteceu para que talvez você não estivesse aqui, e de repente você veio à luz. O Senhor permitiu que você estivesse aqui hoje. Nós entendemos que muitas vezes homens e mulheres estão gerando crianças dentro de um lar, dentro de uma casa, e essas crianças precisam de alguma coisa a mais. Nós vivemos a geração do iPad, do iPhone, do isso, daquilo. Josias, com 8 anos de idade, reinou sobre Israel. Seu pai foi assassinado e ele assume o trono do pai. Pastor, o que mais que ele faz? Com 8 anos, você imagina um menino assumir um trono. E a partir de 8 anos ele começa a fazer um reinado tremendo. Por quê? Porque combateu a idolatria, arrancou os postes de ídolos de dentro de Israel, fez uma das maiores festas de Páscoa que Israel já viu, e foi um homem tremendo. Por quê? Porque com 8 anos, irmãos, esse menino, após o assassinato do seu pai,
ele começa um reinado, e um reinado de sucesso, de excelência. Mas por quê, irmãos? Porque tinha uma influência do pai sobre ele. E agora nós vamos ver, irmãos, que a nossa geração, nós vivemos uma geração atrasada. Quando nós olhamos para os nossos jovens, nós observamos, e até mesmo para nossas crianças, nós observamos que há uma geração atrasada. Uma geração que muitas vezes, muitas coisas que eu fiz, talvez com 14 anos, a geração de hoje não consegue sair de casa, da frente do videogame. Quem está comigo? Nós vivemos uma geração atrasada. Com 14 anos, estava no Rio de Janeiro, surfando, correndo para um lado e para o outro. Hoje eu olho para um menino de 14 anos. Bora, rapaz! Tropa de elite! Aleluia! Por que, irmãos? Cadê a nossa carga, a nossa influência? Aleluia! Quantos anos você tem? Tenho 20 anos. Você mora com quem? Com o pai. Você trabalha? Não. Que hora você acorda? Meio-dia. O que você come? Arroz todo da minha mãe. Vai trabalhar, safado. Sai de casa, rapaz. Vai arrumar alguma coisa. Vai estudar. Vai trabalhar. Aleluia! E isso, muitas vezes, é porque uma geração de pais estão falhando na sua missão. Uma geração de homens e mulheres que conceberam que são pai biológico de uma criança, eles estão apenas sendo um pai de criação. Eles não estão conseguindo introduzir e colocar dentro de uma criança aquilo que ela necessita. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque se nós pegarmos na Bíblia, existe N crianças, ou N adolescentes, ou N jovens. Aquela menina que descobre agora os conselhos do rei da Síria, qual é o nome dela? Desconhecida. Quando nós pegamos aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos, os discípulos, os apóstolos com letra grande, estão assim: o que nós vamos dar de comida para essa geração? Jesus está olhando para a cara deles. Eu estou andando com vocês, discipulando, falando, ensinando, e nada. Aí passa aquele menininho, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fala: ei menino, você pode me dar? Claro que eu posso, meu mestre. Ele dá. Diz a Bíblia que Jesus levanta os céus, apresenta a Deus. Talvez os apóstolos, os discípulos estão olhando, falando: o que é que ele está desfazendo? O que o grande mestre está fazendo? Ele está orando para que a multiplicação acontecesse. Quando ele acaba de orar, ele bota, olha no olho de cada discípulo, bota na mão deles e diz assim: agora reparta com a multidão. Sabe o que isso nos ensina? Que um menino desconhecido, que não tinha nome, ele deu de comer a uma geração. Tarefa que os apóstolos e os discípulos não fizeram e não conseguiram. Mas um menino sem nome, desconhecido, conseguiu. Então, quando nós estamos falando de pai e mãe e crianças que são geradas dentro de um lar, eu estou falando que há crianças que têm um destino profético, que há uma identidade em Deus, que serão grandes homens e mulheres de Deus, grandes homens para essa nação. E muitas vezes nós estamos tratando como se nada tivesse acontecendo, como se Satanás não tivesse furioso com nossos filhos, comigo, com a minha esposa, se Satanás não estivesse tramitando dentro da política. Sabe o que significa isso, irmãos? Deixa eu lhe contar. Por muitos e muitos anos, Satanás disse assim: ó, tá vendo esse pastor aí, ó? Eu vou fazer só o seguinte, eu vou botar o pé aqui, ele vai tropeçar e pronto. Por muitos e muitos anos, tá vendo aquele pai ali? Ele está gerando algo dentro daquele filho ali. Aquele filho vai ser um libertador. Mas agora, eu vou botar o pé, ele vai tropeçar e vai cair. Sabe o que aconteceu? Se levantou hoje uma geração que quando Satanás está botando um pezinho, essa geração só está fazendo assim, ó: sai da frente, Satanás, que eu estou passando. Sai da frente que eu estou passando. Sabe o que significa isso? Passamos por cima. E nós vamos continuar a gerar aquilo que o Senhor nos deu para gerar. Mas sabe qual foi o contra-ataque de Satanás? Antes ele botava o pezinho, ele não conseguiu mais com o pé. Sabe o que ele fez? Se introduziu dentro da política.
Se eles não obedecerem e não tropeçarem no meu pé, agora eu estabeleço a iniquidade em forma de lei e eles vão ter que me engolir. E aí? Homossexualidade, aborto, está tudo aprovado. E agora? Eu botei o pé, eles não caíram. Eles conseguiram passar por cima. Então ele se introduz, pega a iniquidade, vai institucionalizar na forma de lei e dizendo, agora vai ter que descer goela abaixo para eles. Você está vendo que o nível de guerra vai aumentando. Quanto mais se aproxima a volta de Yeshua, mais a guerra vai aumentando, mais o nível vai aumentando. E agora nós temos que nos deparar com leis, com situações que confrontam a nossa casa, que confrontam a nossa vida, que confrontam a nossa essência. Mas nossos filhos estão dentro de casa sendo gerados. O que nós vamos fazer, pastor? Continuar e intensificar. Só tem esse passo. Porque o que é nosso, o Satanás não vai botar a mão. Vamos intensificar. Aleluia. E agora esse menino, ele vai crescendo. Falei de alguns aqui, vou falar João Batista, por exemplo. Estava lá no deserto. Você sabia que quando ele se manifestou a Israel, na verdade ele havia sido criado no deserto. Ao momento que o seu pai morre, João Batista assume a casa, porque isso era uma lei dos judeus. Quando o pai morresse, o filho mais velho assumia a casa junto com a mãe. E o pai de João Batista, num determinado momento, morre. E agora ele vai assumir a casa. Então João Batista estava sendo gerado dentro do deserto. Quantos anos ele tinha? Era novo. Para um dia, a Bíblia vai dizer em Lucas, até o dia de se manifestar a Israel. Estava onde? No deserto. Uma voz foi buscar ele no deserto. Anás e Caifás, dois sumos sacerdotes sentados no trono. Eu sou o pastor, eu sou o sacerdote daqui. Mas a voz de Deus não foi naquele endereço. Foi lá no deserto dizendo, João, é você que eu quero. E foi atrás dele. Um menino, um jovem, um adolescente, que estava sendo gerado no deserto. E a Bíblia vai nos contando muitos e muitos e muitos. Pastor, para que você falou tudo isso desde que nasceu, o ventre profético, isso, aquilo, tal, aleluia? Para quê? Aperte o cinto aí, vamos. O porquê disso? Nós lemos que um dos filhos dos profetas foram chamados, erguidos, levantados, para poderem ungir um rei chamado Jeú. Esse tal de Jeú ia destronar a casa de Jezabel e Acabe. O que é que significa isso? Um lugar de adultério e prostituição espiritual. Por quê? Porque Jezabel era fenícia e vai se juntar a um rei, a um governo chamado Acabe. E quando se junta, vai começar uma prostituição espiritual dentro de Israel. O nome do pai de Jezabel era Etbaal. E Baal, muitas vezes, na configuração de alguns estudiosos, é a configuração de 4 principados: Beuzebu, Astarote, Asmodeus e Leviatã. Então, dentro dessa configuração, o maior potestade demônio que havia estava sendo entronizado por Jezabel dentro de Israel. Então agora o Senhor vai falar a Elias: levanta a Jeú, unge a Eliseu e vai levantar a Jeú. Só que Eliseu recebe a unção, Elias unge ele recebeu a unção. Mas o que vai acontecer? Ele não vai ungir Jeú. Ele vai na escola de profetas e vai encontrar um dos filhos dos profetas, um jovem profeta, para poder ungir o rei. Então ele capta um dos filhos dos profetas e vai dizer: ei, rapaz, é o seguinte, pega esse vaso de azeite aqui, você vai lá em Ramote de Gileade, vai estar um homem chamado Jeú com os seus irmãos, você chama ele para um canto, para a sua recâmara, lá para dentro do seu quarto, pega esse negócio aqui, taca óleo nesse homem e sai correndo. Você só vai dizer uma coisa para ele: assim te diz o Senhor, te ungi como rei sobre Israel. E ó, corre,
Por quê, pastor? Porque a unção profética, ela tem você recebe a carga de Deus, despeja num lugar e corre, sai fora. Não, pastor, porque eu não acho, você não tem que achar nada. O profeta liberou algo de Deus e corre, para não ter discussão. O profeta não discute com ninguém, apenas libera. Aleluia. Então agora esse menino, ele vai pegar esse vaso, vai chegar em Ramote Gileade, vai falar: ei, quem de vocês aí é Jeú? Sou eu. É você? Eu poderia falar contigo? Quem é você? Vem aqui que eu quero falar contigo. Chama ele num canto e fala: meu camarada, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor mandou eu vir aqui, e assim te diz o Senhor: hoje eu estou te ungindo como rei de Israel. Taca o óleo na cabeça de Jeú. Ei, irmão. Sabe o que significa isso? Há uma geração que precisa, irmãos, ter essa descarga, ter essa unção nos últimos dias. Por quê, pastor? Porque nos últimos dias a geração de João Batista vai confrontar a geração de Jezabel. Aonde esses profetas serão gerados? Dentro de casa. Se a casa falhar, nós não vamos destronar a geração de Jezabel. Se eu falhar no destino dos meus filhos, se eu falhar no destino da minha filha, amanhã não haverá quem possa confrontar e destronar a casa de Jezabel. Por quê? Porque a geração de João Batista prepara o caminho do Senhor para a sua segunda vinda. Alguém cantando: o melhor de Deus ainda está por vir. Irmão, o melhor de Deus já veio há muito tempo. E o que está para acontecer, o melhor de Deus está para voltar. E eles estão desavisados. E o melhor de Deus se chama Yeshua, o Mashiach, o Redentor. Ele está para vir. E a geração de João Batista está preparando um caminho. Mas ei, olha para mim, não se engane. A geração de Jezabel, enquanto João Batista prepara para a segunda vinda do Senhor, o advento do Messias, a geração de Jezabel prepara o mundo para o governo do anticristo. Pastor, essa família, para mim, é dentro do meu contexto. Eu só sei falar isso. Xaracandaraia. Aleluia. Jezabel está preparando o governo do anticristo na terra. A legalização da maconha, legalização do aborto, união homoafetiva, adoção de filhos por casal homoafetivo. Irmãos, sem palavras. Quem está fazendo isso? Jezabel. As mulheres cristãs não querem ter mais filhos também. As mulheres cristãs estão saindo mais para fora, estão mais na rua hoje, trabalhando, porque eu tenho que trabalhar, porque isso, por aquilo, do que dentro de casa. Enquanto Jezabel está pegando um casal homoafetivo para levantar uma criança adotiva e preparar e manchar o caráter e a personalidade daquela criança. Do outro lado, a igreja não quer ter mais filho, eu não quero ter mais trabalho, eu não quero sujar minha unha. Não, eu tenho que ficar no salto, eu não posso mais fazer nada. Ei! A mulher judia nasceu para cuidar do lar. Pastor, é uma regra? Não. Mas é uma referência. Mas é uma influência. Você trabalhou tudo, mas não tire os olhos. O que engorda o boi é os olhos do dono. O que engorda os seus filhos de unção é os olhos dos pais. Não tire os olhos de dentro de casa. Não tire os olhos do marido. Não tire os olhos dos filhos. Porque Jezabel não para. Escuta que eu estou te falando. O pezinho ela já tirou, Satanás já tirou, ele não cai mais com o pezinho. Agora eu vou entrar dentro da lei e ele vai ter que me engolir. Porque quando botar lá no Código Civil, Código Penal e etc e tal, acabou, ele vai ter que cumprir. Aleluia. Aleluia. Irmão, em nome de Jesus, Satanás trabalha paralelo ao plano de Deus. Tudo que Deus faz, Satanás imita, tudo. Por isso Deus está trabalhando para levantar e extrair um reino sacerdotal de uma geração. Mas Satanás está aqui levantando um império de trevas. Então é um trabalho paralelo para dois impérios ou dois reinos serem levantados.
Enquanto Deus está trabalhando, Satanás também trabalha. Enquanto uma geração de João Batista está pelas ruas, pela igreja, pelos becos aí, a geração de Jezabel está indo para dentro das leis, para dentro do Congresso. A geração de Jezabel está indo para dentro das escolas. A Jezabel está indo para dentro das universidades. Nunca tivemos tanto um despejar do marxismo cultural sobre os nossos jovens. O que isso prega? O ateísmo, o esfriamento. A Europa toda se esfriou por causa do marxismo. Comunistas infiltrados dentro das universidades, virando e torcendo a cabeça dos nossos jovens. E agora, se você não sabe, há algo chamado agenda. A agenda foi toda a Europa sendo, tratada com o marxismo. E essa agenda agora é a América todinha, tanto a América do Sul como a América do Norte, sendo despejado. E os nossos filhos estão inseridos dentro disso. Por isso, querido, não tire os olhos dessas crianças. Porque a geração de Jezabel, ela está preparando o governo do anticristo para essa terra. Se você olhar as leis, se você olhar o mundo, se você olhar tudo como está, a ética, a moral, tudo está sendo preparado. O cenário está montado para o governo do anticristo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que há uma geração de filhos de profetas que estava onde? Dentro de um lugar intenso chamado escola de profetas, sendo que gerado dentro dele uma vida com Deus. E agora não mais um profeta renomado chamado Elias, chamado Samuel. Samuel ungiu o maior rei que houve em Israel, chamado Davi. Mas quando vai se dizer em ungir a Jeú, a Bíblia não fala de Samuel, a Bíblia não fala de Elias, a Bíblia não fala de Eliseu. A Bíblia vai dizer um dos filhos dos profetas. Pastor, o que você quer dizer? Eu vou abrir para você agora, se não entendeu. Os nossos filhos têm condição de entrar no portão de Israel, meter o pé e dizer: eu estou destronando Jezabel. Será que os nossos filhos têm condição? É sério, irmãos. É sério. Pague o preço. Porque um dos filhos dos profetas foi direto em Jeú, pegou o óleo, tacou o nome e falou assim: assim te diz o Senhor, cara, Deus hoje te ungiu como rei. Tchau, o recado foi dado. Pegou o galope, foi embora. Sabe o que aconteceu? Rodrigão, a unção era tão poderosa. Jeú vai montar agora num cavalo e vai dizer: Arabacanda Rabacaia, aonde está essa desgraçada que está prostituindo a minha geração? Monta agora num cavalo e vai em direção a Israel, debaixo de uma unção que sai de um menino. O que são os nossos meninos hoje? Não são, porque os pais estão falhando na sua missão. Eu acho que eu vou terminar, não sei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Moisés não circuncidou seu filho, olha para mim. Zípora era de Midian. Ela vai pegar e vai circuncidar o filho. Não foi aqui que vocês ouviram? Ela vai pegar o prepúcio com sangue e vai jogar para cima do pai. E vai dizer o que para o pai? Olha para mim. Homem sanguinário. Sabe o que Zípora estava dizendo? Sabe por que Moisés não havia circuncidado o filho? Não é porque ele não quis. Deus foi para matá-lo na tenda e falar: eu vou acabar com a tua raça agora. Mas sabe por que ele não circuncidou? Porque dentro de casa tinha uma mulher que estava dizendo: tu é um sanguinário. Estamos tratando as famílias. Uma mulher não permitiu
que um pai circuncidasse um filho. Tanto que ela pega o prepúcio, joga em cima do pai e diz: tu é um homem sanguinário. E estava dizendo: não é isso aqui que tu queria? Não era arrancar sangue do filho? Então toma. Por uma mulher entrou o pecado no mundo, mas por uma mulher entrou a salvação do mundo. Mulheres que me ouvem, cuidado com o ministério pela qual o Senhor vos entregou. Zele por esse ministério, zele pelo seu coração, zele pela sua vida. Porque quando Deus coloca um sacerdote que precisa ser um sacerdote, não uma banana dentro de casa, autocontrolado e manipulado pela mulher, Deus colocou o sacerdote precisa falar, o sacerdote precisa se posicionar. Mas quando ele não se posiciona, as mulheres estão falando: você não vai tocar para circuncidar o meu filho. Se tocar, eu saio de casa. Se tocar, a gente separa. Se fizer, acabou contigo. Desculpe o meu jeito, irmão, mas não tem outro jeito. Se fizer, a noite não tem. É assim. Aí o que acontece? Lá no Éden, quem Deus chamou? Adão. Ei, Adão! Não, mas foi a mulher que comeu, né? Mas chamou quem? O homem. Lá com Moisés, o que vai acontecer? Ei, Moisés, eu vou te matar. Mas não tem mulher, você, camarada. Por quê? Porque tu é o sacerdote. As mulheres precisam entender que a casa está debaixo de uma lei de Deus e não do homem. A circuncisão era conectar um filho a Deus, e querendo a mulher ou não, tinha que ser feito. E Moisés precisava ter feito. Então Moisés não faz e Deus vai matá-lo. Assim como chamou Adão no Éden, vai chamar a atenção de Moisés, porque ele era o sacerdote. Então agora a mulher não havia tido, condições de entender, talvez por causa da sua crença, que a circuncisão ia ligar aquele filho a Deus. Era uma aliança que o Senhor havia feito com o povo de Israel. E Moisés então agora vai ser morto. E para que ele não fosse morto, ela vai lá e circuncida o filho. Ainda toma a frente e vai fazer o que não era para se fazer. Era Moisés. Aleluia. Irmãos, em nome de Jesus, nós estamos vendo uma geração completamente desconfigurada nos lares, aonde a mulher tomou o papel do homem, e o homem está tomando o papel da mulher. Mas há uma essência de Deus, aonde o casamento judeu para nós é uma referência. Para nós é uma referência bíblica. Jesus era judeu. E quando nós olhamos para a Bíblia, há uma referência para nós ali. Mas sabe o que vai acontecer? A geração de Jezabel, ela desconfigura tudo. Justamente. Você lembra que ela fez com Acabe? A mesma coisa que ali Zipra estava fazendo com Moisés. Quando Acabe queria a vinha, ela toma a frente, vai lá, manda matar Nabote, escreve cartas, carimba com o anel do rei, que era do marido, o anel de selar, carimba e manda para a cidade o decreto. A mesma coisa que Zipra fez, tomar a frente e falar: aqui ninguém vai circuncidar essa criança. Aleluia. Tem alguém dando aleluia aí? O papel das mulheres. Por uma mulher que comeu veio o pecado, e por uma mulher que gerou Jesus veio a salvação. É a que edifica uma plataforma para a casa. Quando nós falamos dos homens, Noé está com uma terra limpinha e bonitinha. Ele bota o pé fora da arca agora e está dizendo: não tem mais ninguém. 0 bala está a terra. Mas ele vai plantar uma vinha, vai se embebedar e vai amaldiçoar a Canaã. Ele tinha um filho chamado Cã, e esse Cã tinha outro filho chamado Canaã. Ele não amaldiçoou a Cã, porque a Bíblia diz em Gênesis 6:1 que na verdade o Senhor já tinha abençoado Jafé, Cã e os 3 filhos de Noé. Mas ele não amaldiçoou o filho, mas ele vai amaldiçoar o neto, que era Canaã.
Por isso de Canaã veio os cananeus, veio a nação mais terrível. Todos os inimigos do povo de Israel saiu de Cã e de Canaã. Você está entendendo isso? Porque um pai que tem a autoridade, que tem o cetro na mão, ele agora por se embebedar por um erro próprio dele, e o filho havia visto ele nu, e vai dizer: maldito seja Canaã. Ele amaldiçoou uma geração. Ei, Deus tira uma maldição com o dilúvio. O homem pisa na terra para gerar uma nova geração naquela configuração, e o próprio homem coloca a maldição de novo na terra. Homens que não têm o cetro de autoridade, de governo na mão, irmãos, estão plantando a maldição que Deus está tentando arrancar. Evangelho não é brincadeira, famílias. Nós precisamos de um bisturi cirúrgico para tratar nossas casas. Nós precisamos ser pontuais. Sabe, é corte por corte, detalhe por detalhe. A coisa é muito séria. Estamos sendo bombardeados. E agora, para nós irmos para o final, nós estamos vendo uma geração em que Jeú vai montar naquele cavalo, está indo em direção a Israel. E de lá ele vai destronar a casa de Jezabel. Mas a unção que permeava sobre esse menino era a unção que caiu sobre ele, que o Senhor havia liberado. E essa unção foi tão poderosa para destronar um grande principado que havia se estabelecido sobre Israel. Como eu falei, Samuel estava levantando um grande rei, que era Davi. Mas se esperava na Bíblia que na configuração de Jezabel e Acabe dentro do reinado de Israel, a configuração era que um outro grande profeta, sabe, um grande mentor, levantasse a Jeú. Assim como Elias era para ter ungido Eliseu, e Eliseu ter ungido a Jeú. Não aconteceu. Por quê? Porque aqui Deus está abrindo um grande parênteses, dizendo para a nossa geração: ei, os nossos filhos, eles carregarão uma descarga tão poderosa, que vai ser capaz, não apenas de levantar grandes reis, mas o rei que vai destronar a prostituição de dentro do arraial. E agora Jeú, depois você lê a história, ele vai lá agora para destruir, destronar toda essa prostituição espiritual. Parece que aquilo que estamos gerando em casa, parece que aquilo que nós temos, sabe, como família, é uma coisa tão simples. Às vezes chamam algumas famílias de família sacerdotal, família sacerdotal. Isso não é uma nomenclatura que está um chavão que está na moda. Não, isso é uma profecia. A sua casa é uma casa sacerdotal. Presta atenção, para a gente terminar. Essa Jezabel, olha para mim. Quando ela vai cair, os eunucos estavam lá em cima. Quem eram os eunucos? Aqueles que introduziam a noiva até o rei. A geração de eunucos, em que Jeú, com a unção do menino, chegou lá e olhou para ele e disse: quem está comigo? E aí os eunucos se levantam e dizem: eu. O outro se levanta e diz: eu. Aí fala: joga ela daí, vamos começar o serviço. Aqueles eunucos apontam para uma geração. Olha aonde a unção desse menino está permeando. Mas olha da onde esse menino saiu. Da escola de profetas. A nossa casa é uma escola de profetas. A nossa casa tem sido a influência de profetas que estão se levantando para esse tempo. A nossa casa é apenas um lugar onde tem uma TV, um videogame, e teu filho fica lá o dia inteiro. Aleluia. A unção foi tão poderosa que agora Jezabel, os eunucos estão lá, e os eunucos vão jogar ela de baixo. Por quê? Porque a geração que conduz a noiva até o rei, essa geração dos eunucos é a geração da igreja.
que não vai deixar que ninguém toque nela, mas que vai pegar ela e vai conduzir até o rei Jesus. Essa é a geração dos eunucos. E aí agora ela cai. Quando ela cai, há 3 coisas que sobram de Jezabel: o crânio, as mãos e os pés. Significa manipulação, autocontrole e intimidação. Manipulação, autocontrole e manipulação. A unção dos meninos que eu e você estamos gerando, dos nossos filhos, dos seus irmãos, a geração vindoura, a geração que está vindo, dos filhos que precisam ser cuidados, porque estão sendo bombardeados, são aqueles que vão destronar um principado que tem preparado a igreja para o governo do anticristo. Então ela cai, mas agora a manipulação, o autocontrole, a intimidação está caindo também. Aleluia. Vamos terminar? Irmãos, quando ela cai, aquele sangue vai espirrar nos cavalos e nos muros. E esse sangue significa a vida em Levítico. A vida do animal, a vida do homem consiste onde? No sangue. Então agora a vida de Jezabel vai espirrar nos muros. O muro vai falar de reinado. O muro era o muro de Jerusalém. O sangue vai espirrar sobre os muros. E o sangue agora vai espirrar sobre os cavalos. Os cavalos falam de serviço, fala de algo sacerdotal. Então, por isso que nós vemos que a unção, presta atenção, a força de Jezabel era tão grande que agora ela está morrendo. Manipulação, autocontrole e intimidação, ela está morrendo, mas a sua vida está sendo espirrada sobre o reinado e sobre o sacerdócio. Por isso, olha para mim, quando nós chegamos na geração de Esdras e na geração de Neemias, Neemias restaurou os muros, Esdras restaurou o templo. Templo fala de sacerdócio, muro vai falar de reinado. Você não entendeu? É por isso que caiu, é por isso que destruiu, porque o sangue dela, ela morta, mas o sangue, a vida dela, estava sendo transmitida e transpassada para os muros e para os cavalos, para o reinado e para o sacerdócio. Aleluia. Mas a unção do menino que o Senhor havia liberado sobre ele, sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração, sobre você, a geração continua permeando, a geração continua andando, a geração está latente. Assim como o sangue de Jezabel está latente para derrubar um muro, derrubar um templo, a unção do Senhor está latente em nós ainda. O que vai acontecer? Vai aparecer agora. A unção está sendo transferida. Um outro profeta vai pegar a unção. Quem? João Batista. E esse profeta vai levantar um outro rei. E esse rei vai se chamar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. São profetas levantando reis. A história continua. E agora eu termino. Em Apocalipse vai dizer que Jesus, com o seu sangue, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele comprou com o seu sangue limpo tribos, raças e nações, e os constituiu como reis e sacerdotes. Isso significa que o sangue de Jezabel, a vida dela, que espirrou sobre os muros e sobre os cavalos, sobre o reinado e sobre o sacerdócio, a unção de Deus também está percorrendo na paralela. O sangue de Jezabel corre, mas a unção corre. O sangue corre, mas a unção corre também. Então Yeshua agora vai vir. João Batista, um outro profeta, porque a unção do menino agora está levantando um profeta também, chamado João o Batista. E agora ele vai olhar para Yeshua, e agora ele vai introduzir Yeshua no seu destino, agora no seu propósito dessa terra. E isso significa um profeta levantando um rei. E quando esse rei se levanta para contra-atacar, o sangue, a unção de Yeshua vai dizer: eu estou levantando rei e sacerdotes. Esse sangue derrubou muros, que foi o muro de Jerusalém. Esse sangue derrubou o templo, que foi o templo de Jerusalém. Mas agora esse sangue não é capaz de me derrubar.
Fica de pé comigo em nome de Jesus. Esse sangue não derruba a igreja, porque outro sangue maior foi apresentado, o sangue de Yeshua, o Mashiach. Aleluia. Qual a importância de termos filhos? Qual a importância de não abortarmos? Qual a importância de cuidarmos? Porque uma geração de profetas está se levantando dentro da nossa casa. Olha para mim. É engano seu dizendo que uma geração de profetas está se levantando dentro da igreja. Primeiro, ela se levanta dentro da sua casa. E essa unção de Yeshua está confrontando o sangue de Jezabel. Nós estamos em um tempo, irmãos, que é confronto. Não é mais brincadeira, é confronto. Não é mais dormir no ponto, é confronto. Nós não temos mais tempo para descansar, para o sono espiritual, para dormir. Nós não podemos mais. Temos que estar na torre de vigia. Quantas famílias tem aqui? Famílias sacerdotais. Famílias sacerdotais. Deus vai levantar os meninos da sua casa. Mas se você, pai e mãe, permitir intensidade dentro da sua casa, influência sobre eles, não dê ração aos seus filhos, dê comida espiritual. Não dê qualquer coisa, dê alimento do céu.